Diga para essa pessoa do seu lado assim: esqueça o passado. Mais uma vez, esqueça o passado. De novo, esqueça o passado. Só que tem uma pegadinha aqui, irmãos, porque na verdade eu vou falar exatamente o contrário. Eu vou dizer: não ignore o seu passado. É o contrário. Eu fiz uma pesquisa rápida no YouTube, esses dias, ontem, e tudo que a gente ouve falar sobre passado é negativo. O passado é algo para ser esquecido, por isso que eu falei que é pegadinha, né? O passado é algo que tem que ser deixado para trás, o passado não importa mais, o que passou, passou. Só que é interessante que a gente, às vezes, perde essa conexão, porque, na verdade, a gente não vence só com o que acontece no presente, a gente vence também com aquilo que nós temos de experiências do passado. Nós não podemos negligenciar, ignorar as experiências do passado, mas, para sermos bíblicos, conforme o tema, né? Conectados com conexões para vencer, nós vamos conectar passado, presente e futuro, para que nós possamos viver o que Deus tem para a nossa vida. 1 Samuel 17, 34 ao 37, diz assim a palavra de Deus: então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vi um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-o da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Seu Deus e Pai, não deixe eu falar, Pai, mas que o Teu Espírito Santo fale aos corações aqui presentes, aos corações que acompanham o Senhor pela internet. Pai, orei ao Senhor várias vezes pedindo que eu não falasse nada de mim mesmo, mas, Pai, que o Teu Espírito, sim, Senhor, use os nossos lábios para abençoar a Tua igreja, para abençoar aqueles que estarão a ouvir esta palavra, em nome de Jesus, amém. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então nós não vencemos só pensando no nosso presente. A gente tem várias palavras, Jesus fala, né? Basta cada dia o seu mal. Se nós estamos vendo o dia de hoje é o que importa. Lá em Hebreus diz: hoje, se ouvis a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Tem uma outra passagem também que diz: qualquer que coloca a mão no arado e olha para onde? Para trás, né? A gente tem essas palavras, a gente entende que a gente está falando de alguma coisa relacionada ao passado como algo negativo. A gente tem Paulo dizendo: prossigo, né, para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu fiz um pequeno manualzinho, um pequeno e-bookzinho de 8 páginas, colocando todas essas passagens, todas essas descrições bíblicas, inclusive aquela que diz que não é sábio dizer que os dias passados são melhores que os de hoje. Então eu fiz essa pesquisa, mas a questão não é dizer que o passado é melhor, a questão é dizer que nós temos uma história, a questão é dizer que você tem uma história, a questão é dizer que você tem uma experiência, e essa experiência vai ser inspiradora, vai ser motivadora nos dias difíceis, nos dias de luta, nos dias de aflição. Então, às vezes é necessário assim, já parou para pensar que os carros têm retrovisor? A gente anda para frente, mas tem que de alguma forma olhar para onde? Para trás. Se você esquecer de quem vem atrás de você, você acaba cometendo um acidente. Se você não tiver um retrovisor ali no meio, não sei qual o nome que dá daqueles dois que tem aqui, é retrovisor mesmo, né? Se você não olhar para o retrovisor, você acaba causando um acidente, você passa por cima de alguém, você, sei lá, acontece alguma coisa ruim. Então, de certa forma, é necessário que nós olhemos para trás. E que a gente, olhando para trás, não fique preso lá, porque eu não estou falando aqui, gente, de ser saudosista. Ah, porque eu já vivi isso, ah, porque eu já passei por aquilo. Não estou falando de saudosismo, eu estou falando de história, eu estou falando de experiência. Fala para essa pessoa do seu lado: não se esqueça das suas experiências. Quem aqui tem experiências com Deus, diga glória a Deus.
Nós precisamos conectar as experiências que nós vivemos no passado, ou no dia de ontem, ou num tempo atrás, com aquilo que nós estamos vivendo hoje, no nosso presente, para que de fato nós possamos determinar um futuro de bênçãos, conforme Deus tem preparado para cada um de nós. Porque quem é que crê que Deus tem um futuro de vitória para você? Diga glória a Deus. Deus tem um futuro de vitória para a tua vida. Deus tem um futuro de vitória para nós. Mas quando eu leio esse texto de 1 Samuel 17, 34 ou 37, como eu disse, não estou falando aqui de um texto que ninguém conheça. Havia ali um gigante que estava bramando, clamando contra Deus, clamando contra o povo de Israel. Ninguém tinha coragem para peitar aquele gigante. É como se ali ninguém tivesse experiências com Deus. É como se ali, no meio daquela multidão do povo israelita, ninguém tivesse tido nenhum tipo de experiência para saber que Deus era com ele para encarar aquele gigante. Na verdade, todo o povo judeu, todo o povo de Deus vive experiências com Deus. Se você faz parte do povo de Deus, você tem experiências com Deus. Quem aqui está entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Se você é cristão, se você é crente, se você vem na igreja, então você tem algum tipo de experiência com Deus. Se você entregou a tua vida para Jesus um dia, se você se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se não se batizou, vai se batizar. Se você tem tido uma caminhada na igreja, então você tem uma experiência. Você tem uma história, você tem alguma coisa para contar, você viveu alguma coisa com Deus. Não passa batido. Não é possível que alguém que entregou a vida para Jesus não via, até porque o simples fato de ter entregado a vida para Jesus já é uma experiência. Para com alguém que entregou a vida para Jesus e pede para a pessoa contar: vem cá, como é que foi o dia que você entregou a vida para Jesus? Isso é passado. Mas não te fortalece quando você conta para alguém o dia que você entregou a tua vida para Jesus? Esquece o passado, então. Aí você vai esquecer o dia que você entregou a tua vida para Jesus. Lembra aquele dia também que você recebeu o chamado? Quem sabe o que é batismo com o Espírito Santo? Quem sabe o que é revestimento de poder? O dia que você foi batizado com o Espírito Santo, se você já viveu essa experiência. Se não viveu, que você viva. Quem aqui crê que está num lugar para viver essa experiência, diga glória a Deus. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu me lembro. É uma experiência do passado. E como é gostoso lembrar daquele dia. Que eu passei a falar novas línguas, poxa, que eu fui revestido de poder, que eu recebi aquela unção, aquela virtude sobre a minha vida, que eu senti aquela glória se derramando sobre mim. Que dia glorioso, que dia maravilhoso, que dia gostoso de lembrar. E se eu apagar meu passado, se eu esquecer o passado? E o dia que eu fui chamado, recebi um chamado de Deus. Acredito que você está aqui, pastor Guilherme, está sempre falando das histórias que ele teve, que ele viveu na praça, aquela situação de expulsar o demônio e tal, aquela situação toda. Gente, são histórias da nossa vida com Deus, que nós não podemos apagar. E detalhe, falar de esquecer o passado para uma mulher, mulheres esquecem o passado? Eu nunca vi uma mulher esquecer o passado, só a Lu mesmo. Mas a mulher não esquece o passado, fica lembrando o que o marido fez, o que o marido falou, o que o marido disse, o que o marido fez, o que deixou de fazer. As pessoas não esquecem. E uma coisa interessante, eu não sei se vai funcionar aqui esse trequinho. Ah, funcionou, legal, gostei. Muito bom, vamos usar muito isso aqui. Eu tenho aqui algumas considerações que a gente precisa fazer em relação a essa fala, antes da gente voltar para o texto. Primeiro, passado não se esquece. Na psicanálise a gente fala muito isso. Passado se elabora. Passado se ressignifica. Ninguém esquece passado, apaga. Gente, nós temos uma memória. As coisas ficam gravadas aqui. Como é que eu vou simplesmente esquecer o que eu vivi? Como é que eu vou simplesmente apagar da minha memória? Eu não tenho esse poder, você não tem esse poder. Então nós precisamos fazer o quê? Elaborar, ressignificar aquilo que passou de forma negativa, para que passe para nós hoje uma informação positiva. Então a gente vai vendo algumas questões, isso ali foram considerações que eu fui fazendo, e até uma frase muito conhecida que o pessoal fala, né? O meu passado me condena. O seu passado te condena? O meu não me condena, não. O meu passado não me condena. Pelo contrário, o meu passado me inspira. O meu passado me motiva a prosseguir. O meu passado é que faz, muitas das vezes eu falo: meu irmão, eu tenho um chamado. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei o que eu já fiz para Deus. Eu sei as coisas que Deus já me moveu a fazer. Eu sei o quanto Deus já me usou. Poxa vida, eu sei o que eu passei naquela cidade e tal, naquela outra cidade e tal. Isso me inspira, isso me motiva.
Quantas vezes, cansado pelas lutas da vida, cansado pelas aflições, cansado pelas angústias, dá aquela vontade de dar uma desanimada, até uma desistida de algumas coisas, mas o meu passado não me condena, o meu passado me motiva a acreditar que eu preciso prosseguir no presente, porque Deus tem um futuro de vitória, Deus tem um futuro de bênção. Quem aqui crê nisso, diga glória a Deus. Deus tem um futuro de maravilha para nós. E um conselho que eu vou te dar: cuidado para você não matar o passado das pessoas, porque quando você ignora o passado de alguém, você pode estar ignorando a única coisa que essa pessoa tem para ficar viva, porque é esse passado que a mantém viva nas lutas, é esse passado que a mantém viva nas aflições. É claro, tem traumas que ficam no passado que a pessoa traz, pastor, mas tem coisas que tem que ser esquecida, é verdade, mas não é esquecida. Por isso que eu disse, tem que ser ressignificada, elaborada, tem que fazer um trabalho, psicanaliticamente falando. A pessoa tem que tratar aquilo que do passado está fazendo ela sofrer. A pessoa tem que tratar, procura um psicólogo, um psicanalista, seja quem for. Não conseguiu ainda lidar com aquele sofrimento, com aquele trauma lá do passado? Você precisa tratar isso, já que é uma coisa ruim. Mas será que tudo do nosso passado a gente simplesmente deve passar uma borracha e apagar? E veja que Davi, eu vou mostrar isso, não foi o único, né? A buscar inspiração e motivação no passado. Será que eu não te mostrei isso ainda? Eu vou te mostrar. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, do 24 ao 33, ele vai citar um monte de experiências que ele viveu num tempo antes. Quando ele vai falar para os coríntios, ele vai falar: olha, eu já passei por isso, está naquele texto ali, eu já passei por isso, eu vivi naufrágio, eu já passei por isso aqui, eu já passei por aquilo ali, recebi não sei quantos açoites, não sei da onde. Tudo isso ele vai contando, ele vai enumerando tudo aquilo, não detalhe, não para reclamar, mas ele cita tudo aquilo como experiência que ele viveu com quem? Com Deus, irmãos. Experiências que ele teve com o Senhor. Paulo enumera cada situação daquela, umas difíceis que nós não suportaríamos, outras complicadas que você e eu jamais iríamos querer passar, mas Paulo enumera aquelas experiências, porque na hora das suas aflições, das suas perseguições, aquelas experiências lembravam que Deus era com ele, aquelas experiências lembravam o quanto Deus queria usá-lo, o quanto Deus podia fazer na vida dele, o quanto ele era precioso para Deus, o quanto ele era importante para Deus. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Davi não vai se desconectar, irmãos, do seu passado, não. Volta comigo aí em 1 Samuel 17, vamos voltar aqui para o texto. Ele não vai se desconectar do passado, ele vai se conectar com essas experiências. Olha o que diz esse trecho, vou ler de novo. Então disse Davi a Saul, porque ninguém queria lutar com o gigante, ninguém queria encarar o gigante, mas Davi se apresenta: eu estou aqui para enfrentar esse gigante, eu estou aqui para passar por essa situação, eu aceito o desafio, eu aceito essa luta, eu aceito essa peleja, eu aceito essa batalha. É muito fácil encontrar pessoas que querem fugir dos desafios, mas Davi é daqueles que se apresentam: eu vou lutar com esse gigante, eu estou aqui, eu tenho disposição, eu sei quem Deus é na minha vida, então eu estou aqui à disposição. Só que quando Davi chega até Saul, Saul diz para ele: cara, você não vai poder encarar esse gigante não, rapaz, você é moço, você é jovem demais. O camarada lá, o Golias, é homem de guerra, antigo nas batalhas, o cara entende do campo de batalha, você é só um moço, você é só um jovem, o que você vai poder fazer contra o Golias? Você não vai poder fazer nada contra ele, você não tem experiência para encarar esse gigante, você não tem experiência para passar por essa situação. E às vezes o diabo sopra isso nos nossos ouvidos, que nós não temos experiência para isso, que nós não temos condições para aquilo, que nós somos novos demais, que nós temos isso de menos, e a gente às vezes se entrega a esses pensamentos. Só que Davi vai responder para Saul o seguinte, ele vai lá no seu passado, claro, Davi era jovem ainda, o passado dele era um passado recente, mas ele vai nas experiências que ele viveu, experiências anteriores. E eram aquelas experiências anteriores que o credenciavam para aquilo que estava preparado para ele para o futuro. Eram aquelas experiências que ele já havia tido. Ele vai dizer: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como também o urso.
Eu encarava leão, eu encarava urso. Quem que lembra dos leões e dos ursos que já enfrentou na sua vida? Diga glória a Deus. Quantos leões, quantos ursos você já enfrentou ou não enfrentou nenhum ainda? Pode ter certeza que vai enfrentar. Quantos leões, quantos ursos você já não feriu? Quantos leões, quantos ursos você já não enfrentou? Quantos leões, quantos ursos já não se levantaram contra a tua vida? Quantos problemas difíceis que você falou, não tenho como resolver, não vai dar para mim, não vou aguentar, não vou conseguir. Quantas situações desafiadoras você já não viveu, você já não passou? Quantos apertos você já enfrentou? Quantas coisas difíceis, quantas vergonhas, quantas humilhações você já não passou? Diante de quantas portas fechadas você já não bateu? Experiências passadas. Ah, essas experiências são ruins, temos que esquecê-las. Não, essas experiências não são ruins, não temos que esquecê-las. São elas que geram força, que geram esperança. Um outro título que eu tinha dado para essa ministração é bases do passado que sustentam no presente e geram esperança no futuro. Vou repetir, bases do passado que geram esperança, que sustentam no presente e geram esperança no futuro. Onde está a base? Está no passado. Onde está o fundamento? Está naquilo que aconteceu contigo naquele dia difícil. Aquilo gerou em você um registro de que Deus é na tua vida. Aquilo gerou, as experiências do passado não só trazem coisas ruins. As experiências do passado são fortalecedoras sim, calma aí, eu me lembro. Eu me lembro do que eu já fiz. Eu me lembro do que eu já fui. Eu me lembro da responsabilidade que eu já tive. Por que eu vou esquecer isso? Se isso me inspira, se isso me motiva, se isso me credencia para ser o que eu sou hoje. E detalhe, ninguém é hoje o que é se não tiver um passado. Não existe presente sem passado, gente. Os verbos se conjugam em passado, presente e futuro. Se fosse assim, só tinha presente e futuro. Mas os verbos se conjugam no passado também, porque existe o passado. Faz parte da nossa história. O que eu sou não depende só do que eu estou vivendo hoje. O que eu sou depende daquilo que eu já vivi. A minha identidade foi cunhada no passado, para hoje eu estar vivendo o que eu estou vivendo. Se eu não tivesse vivido o que eu já vivi, eu não estaria aqui hoje, falando o que eu estou falando para você. Se eu já não tivesse passado por algumas situações de humilhação, de vergonha, outras de honra, outras de exaltação, eu não estaria com o meu coração preparado para viver algumas coisas que Deus tem me feito viver nesse tempo. Então não ignore o seu passado. Essa talvez vai ser a primeira mensagem no YouTube que alguém está dizendo, não esqueça o passado. Porque todo mundo que está lá está dizendo, esqueça o passado. Quando tem um corajoso diz as lições do passado, o que eu posso aprender com o passado. Então que você possa ter essa conexão, entender que o seu presente depende um pouquinho do seu passado sim, tanto para o bem quanto para o mal. Porque se o seu passado te condena, você não vai querer voltar para ele de novo, porque senão o cachorro voltou ao próprio vômito, o porco foi lavado e voltou ao esponjadouro de lama. Você não vai querer voltar para a lama de novo, você não vai querer voltar para o vômito de novo, porque se o teu passado te condena é porque ele era vômito, ele era lama. Eu não quero aquele passado de novo para a minha vida. Então até nesse sentido ele te ajuda. Eu não quero voltar àquela vida de derrota, de fracasso, de pecado, de miséria, de afastamento de Deus que eu vivia. Quando eu olho para o meu passado, eu falo, eu tenho que me aproximar de Deus mesmo. Quando eu olho para o meu passado, eu digo, eu tenho que estar firme com Jesus. Quando eu olho para o meu passado, eu digo, eu tenho que estar na igreja. Quando eu olho para o meu passado, eu digo, eu tenho que estar na presença de Deus. Porque eu não quero viver aquilo de novo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o passado tem uma didática, tem algo para aprender com ele. Não é simplesmente ignorar, fingir que ele não existe, esquecê-lo. Não é assim que funciona. Então nossas experiências do passado não são para serem ignoradas. Aí eu escrevi uma coisa aqui, ó. As experiências passadas resultam no que somos hoje. Na verdade, somos reflexos diretos do dito passado. Assim, esquecer o passado seria quase esquecer o que somos. Se eu me desconecto do meu passado, então o que eu sou? Se eu apago a minha história, o que eu sou? Se eu renego as minhas experiências, aquilo que eu já vivi, o que eu sou agora?
O que eu sou hoje? Se eu simplesmente esquecer tudo que já passou. O sentido da vida, a razão para prosseguirmos, e em algumas situações é exatamente aquilo que nós já vivenciamos no passado, e é o que Davi faz. Ei, eu já feri leão, eu já feri urso, e eu vou ferir esse incircunciso filisteu. Eu já vivi experiência com Deus diante do leão, eu já vivi experiência com Deus diante do urso, eu já passei por essa e essa situação, e eu creio que o Deus que foi comigo ontem, Ele vai ser comigo hoje também, porque o meu Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente. Quem crê nisso, diga a glória a Deus. Deus não muda, Deus não muda, quem muda somos nós, Deus não. Então a gente tem que abrir o nosso coração para isso. Uma outra coisa que a gente aprende com Davi, agora parou, parou, dá um jeito aí, técnica. Bom, vamos lá. Com base no passado, Davi vai declarar sua fé no presente. Ele viveu o quê? O passado, né? A gente já viu, ele falou, eu já ganhei do leão, eu já ganhei do urso, para ganhar desse incircunciso filisteu vai ser moleza. 1 Samuel 17, 26, leia comigo por favor, diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão a aquele homem que ferir a este filisteu? Que farão a ele? Que farão ao homem que ferir a este filisteu? Presente. O que vai acontecer no presente? E tirar a afronta de sobre Israel. E ele diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu? Presente. Para afrontar os exércitos do Deus vivo. O que ele está fazendo? Está declarando a sua fé no presente ali. Está dizendo, olha, quem é esse camarada para tentar fazer isso ou aquilo? Quem é esse cara para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem ele pensa que é? Mas vem cá, o que vai acontecer mesmo com quem vencer esse gigante? O que vai acontecer mesmo com quem passar por cima dele? Com quem derrubar esse Golias? O que vai acontecer? Qual é a bênção? Qual é a vitória que vai vir? E aí as pessoas vão começar a dar um relatório para Davi. O que eu aprendo aqui? Primeiro, naquele presente, Davi estava, apesar de ignorado, por os seus irmãos, ele estava confiante no que Deus tinha para ele estava confiante naquilo que Deus tinha para a sua vida, ele estava confiante na unção que estava sobre ele, porque ele havia sido ungido para ser rei. As experiências do passado eram essa base para essa confiança que Davi tinha. Por isso que ele disse: quem é, pois, esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Da onde vinha essa confiança? Daquilo que ele já tinha vivido. Uma outra coisa, Davi manifestava ali naquele momento a sua fé, porque ele estava conectado com as boas experiências que ele já havia vivido. Diga comigo, a minha fé tem que estar conectada com o que eu já vivi. Ou o que você já viveu, não importa. O que você já viveu? A tua fé não pode se desconectar das experiências que você já viveu com Deus. Outra coisa, as experiências anteriores foram para Davi um treinamento. Diga comigo, o que passou foi treinamento. Quem está treinado aí, diga glória a Deus. O que passou foi treinamento. Eu treinei, irmãos. Eu treinei numa academia chamada Reino de Deus. Antes de vir para Nazareno, já estava há 13 anos na outra denominação. Eu não sou de ficar falando muito das minhas experiências na outra denominação. Mas, às vezes eu fico pensando, já são mais de 20 anos de ministério. A primeira igreja que eu assumi como pastor titular, eu tinha 20 anos de idade. 20. Como pastor titular de igreja, eu tinha 20 anos. A denominação onde eu era dava oportunidade para jovens e me deu, lá em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro. E lá estava eu, com 20, recém-casado. Se não me engano, não tinha nem 1 ano ou 2 de casado. Estava nesse processo de início de casamento. Se tinha 2 anos, era muito. E lá estava eu fiz 20 anos de casado. Eu já estava à frente de igreja antes de casar. Na verdade, à frente não, eu estava auxiliando antes de casar. Então, eu passei meus 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Eu não tive tempo para fazer festa. Eu não tive tempo para aprontar, para pegar a mulher por aí. Eu não tive tempo para isso. Eu não tive tempo para bagunça. Eu não tive tempo para bagunça, eu não tive tempo para isso. Eu e minha esposa tinha 18 quando a gente casou, eu tinha 21. E a gente já estava na obra, já todo vapor.
porque a denominação lá dava essa oportunidade. Então a gente traz uma experiência, né? Quando eu cheguei aqui em Volta Redonda, eu estava com 33 anos, com a idade de Jesus. E foi com 33, 34, 35, se eu não me engano, 36, que eu me desliguei de lá e vim para Nazareno, para dar continuidade a essa história. E lá se vão 20 anos de ministério mais. Mas passando por tudo isso, aí eu vou virar as costas para essa experiência? Eu não posso. O melhor dos meus dias foi do Senhor Jesus. O melhor dos meus anos foi do Senhor. O meu vigor foi do Senhor, meu e da minha esposa. A gente estava à disposição de Deus, como continuamos até hoje. Talvez hoje com algumas limitações, mas naquele tempo mais ainda. Então, irmãos, não ignore a sua história, não ignore a sua experiência. Ela precisa vir à sua memória, porque é ela que vai te fortalecer para aquilo que você vai viver no futuro. Ela vai te fortalecer no presente, apontando para o futuro. Davi vai se conectar com o passado, olhando para o futuro. A técnica, parou, hein? Não tem importância não, continua aqui. Davi se conecta com o seu passado, olhando para o futuro. Diga comigo, algo me espera. Fala para esse crente do seu lado, algo te espera. Irmãos, como profetas do Senhor, diga aí, algo muito bom te espera. Quem que crê que algo muito bom da parte do Senhor te espera, diga glória a Deus. Algo muito bom da parte de Deus me espera, te espera, nos espera. Isso nos conecta com o futuro. 1 Samuel 17:37 diz assim, Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Ele me livrará, diga comigo, Ele me livrará. Diga, Ele me dará a vitória. Ele fará na minha vida. Quem que crê nisso, diga glória a Deus. A palavra fala, se não me engano, Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais, para vos dar o futuro que esperais. Davi olha para o futuro, e aqui eu aprendo 4 coisas com Davi, para a gente finalizar essa palavra. Davi conectado com a sua história, com as suas experiências, conectado com o seu passado. Primeiro, ele contempla no presente o que lhe aguardava no futuro. Contemple no presente o que te aguarda no futuro. Muitos chamam isso de visão. Contemple no presente o que te aguarda no futuro. Diga comigo, eu sei o que me aguarda no futuro. Quem que sabe, diga glória a Deus. Quem sabe, diga glória a Deus. No futuro distante, no futuro eterno, nos aguarda a Nova Jerusalém. No futuro eterno, nos aguarda a eternidade, a vida eterna. O que nos aguarda no futuro? Uma vida de eternidade com Deus. Quem aqui espera por isso, diga glória a Deus. O que me aguarda no futuro? O arrebatamento da igreja. Quem tem essa esperança, essa expectativa, diga glória a Deus. Mas enquanto estamos aqui, o que te aguarda? Te aguardam boas notícias. Haverá um bom futuro. Te aguardam coisas boas da parte do Senhor. Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos, nós temos que profetizar. Fala de novo para esse crente do teu lado, algo muito bom te aguarda. Algo muito bom te aguarda. Segunda coisa que eu aprendo com Davi, quando ele conecta, seu passado com aquilo que ele esperava no futuro, ele vai além da visão que os seus tinham para ele. Ele vai além da visão que os seus tinham para ele. Qual era a visão que os irmãos de Davi tinham para ele? Que ele não era nada, que ele era só alguém querendo ver briga, que ele era só alguém querendo ver guerra, que ele era só um presunçoso, porque é o que os seus irmãos vão dizer para ele. Mas não, Davi ele enxerga além dessa visão, ele vê além. 1 Samuel 17:28 fala isso. Davi vai além daquela visão que os seus irmãos tinham para ele. Ele está vendo além. Você precisa ver além do que as pessoas pensam para você. Às vezes, as pessoas até bem intencionadas estão pensando para nós coisas que talvez não sejam o que de fato Deus está vendo para nós. Por isso que nós temos que ser fiéis à visão que Deus tem para a nossa vida. Há uma visão de Deus para mim, há uma visão de Deus para você. E que às vezes não é a mesma visão que alguém possa estar tendo para você. Davi vai além da visão que tinham para ele. As pessoas têm mania de achar que sabem o que é melhor para nós. Mas ninguém sabe de fato o que é melhor para você, porque quem sabe o que é melhor para você é Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem sabe o que de fato é melhor para você é Deus, irmão.
Quem sabe o que de fato é melhor para mim é Deus. E a gente tem que estar focado naquilo que a gente crê que Deus tem para nós, não no que dizem que Deus tem para nós. Uma outra coisa que eu aprendo com Davi, ele confia no que aprendeu com as suas experiências. Isso aqui é básico, estou falando isso desde o início da pregação. Confie no que você aprendeu. Eu confio no que eu aprendi muito com Deus. Eu aprendi com a experiência, eu aprendi com choro, eu aprendi com lágrimas, eu aprendi com dor, eu aprendi com sofrimento. E eu preciso confiar no que eu aprendi. Deuteronômio capítulo 8, Deus chama a atenção do povo de Israel exatamente para isso. Deus faz com que a gente passe por certas situações para saber o que está no nosso coração. Se a gente vai obedecer ou não, se a gente vai seguir ou não. Então eu preciso aprender, eu preciso confiar no que eu aprendi. Confie no que você aprendeu. Você tem aprendido nada? Você vem para a igreja quarta, domingo, senta aí, não aprende nada? Confie no que você tem aprendido. O que você aprendeu com as experiências que você já viveu até aqui? Você não aprendeu nada? Confie no que você tem aprendido com Deus. E por último, declare sua vitória, porque é o que Davi está fazendo. Ele declara sua vitória sabendo pela experiência que essa vitória era certa. Diga comigo, a vitória é certa. Fala para esse crente do seu lado, a vitória é certa. Davi vai na direção de Golias, e ele vai declarando com toda certeza, a vitória é minha, você vai cair hoje, ô Golias, a tua cabeça vai estar na minha mão, e ele parte para cima do gigante, sem medo, sem dúvida, sem nada, porque para ele era certa a vitória. E de onde ele tirava essa certeza de que era certa a sua vitória? Das experiências que ele tinha com Deus, dos ursos que ele venceu, dos leões que ele abateu. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Diga comigo assim, a minha vitória já está garantida. Meu passado é prova disso. Ou não? Ou não? A gente hoje vive um tempo de casamentos falidos. É só você chegar para um marido, para uma esposa, vamos ver aqui como é que começou. Quando começou era tudo lindo, mil maravilhas, tudo eram flores. Olha que coisa maravilhosa para você ajudar o Everson e a Lu, entende melhor do que eu esse assunto. Poxa vida, eu e minha esposa, a gente começou a nossa história de uma forma, não vou dizer perfeita, mas eu fico falando para a Lara, para a Ágata, a gente teve uma história, a gente começou certo. A gente casou virgem, não é assim? Hoje caiu de moda isso. Fizemos tudo ali, a gente se controlou, não porque não faltou vontade, porque a vontade tinha muita, mas havia um temor, não pode ser antes da hora, vamos esperar. A gente fala isso para os jovens, eu falo isso para a Lara. Eu aconselho, porque eu quero que siga o meu exemplo e da mãe dela, eu tenho um bom exemplo nesse aspecto. Não é que foi perfeito, mas a gente tentou fazer a coisa da melhor maneira possível. E eu vou ignorar, e essa história, esse começo, puxa, isso é o passado, sim, mas esse passado não edifica, não ajuda, não contribui para uma vida conjugal sadia, não contribui. Eu olho para minha esposa, eu me lembro, 20 anos atrás, nega, hoje está melhor do que 20 anos atrás, com certeza. Mas, irmãos, eu não posso ignorar os 20 anos atrás. Eu não posso virar as costas para os 20 anos atrás. Eu não posso achar, vou esquecer o passado. Não, vou esquecer não. E aí, para finalizar, o último slide está ali. Obrigado, quem já colocou. E aquela frase Deus me deu hoje. Não negligencie o seu passado, pois faz parte da sua história. Use-o como inspiração para perseverar no presente em direção ao que Deus tem para a tua vida no futuro. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E aí eu finalizo nessa passagem de Lamentações 3:21. Não estou terminando lamentando, só estou citando o texto de Lamentações, porque onde Jeremias disse, quero trazer à memória, à mente, o que pode me dar esperança, ou seja, aquilo que me conecta com o futuro, porque Deus tem um futuro de vitória para nós. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo bem forte. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Se o teu passado foi ruim, se o teu passado é um passado de dores e sofrimentos, e você diz, quero esquecer.
Você não vai conseguir esquecer. Porque ninguém esquece o passado. Está na tua memória. São lembranças da vida. Algumas coisas a gente pensa que esqueceu, mas algumas estão no nosso inconsciente. A gente acha que esqueceu, mas elas estão lá. Mas, pastor, eu gostaria que essas experiências do passado, que são traumáticas, doloridas e que são ruins, desagradáveis, eu gostaria de não lembrar delas. Porque às vezes eu fico com o coração entristecido por lembrar delas. Ore a Deus. Se não resolver só orar, busque ajuda profissional. Busque ajuda de alguém que entenda desse assunto para te ajudar também. Por que não? Agora, se você olha para o seu passado, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, das lutas, e você vê o que você já viveu com Deus, o que você já viveu com Jesus, quantos livramentos Ele já te deu, quantas vitórias Ele já te deu, quantas coisas já operou na tua vida, quantas coisas Ele já fez na tua casa, na tua família, no teu lar, quantas coisas Ele já tem operado desde o dia que você entregou a tua vida para Ele, dizendo que Ele era teu Senhor e Salvador. Quantas coisas Ele tem feito na tua vida desde aquele dia. Não é para você esquecer estas coisas, mas é para você deixar que estas coisas te motivem, é para você deixar que estas coisas te inspirem, é para você deixar que estas coisas te sustentem e te faça perseverar nesse tempo presente, apesar das lutas que você tem vivido, em direção ao futuro de glória, ao futuro de vitória que Deus tem preparado para a tua vida. Então, com os teus olhos fechados, coloque isso diante de Deus, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Primeiramente eu agradeço, Senhor, pela oportunidade de trazer esta palavra, Senhor, à tua igreja, tanto aos que aqui se encontram, quanto àqueles que estão acompanhando pela internet. Meu Deus, e eu te peço em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, não volte vazia, mas que a partir, Senhor, dessa conexão entre passado, presente e futuro, essa pessoa possa prosseguir em direção às coisas grandiosas que o Senhor tem preparado para a sua vida. Meu Deus, que conectada não só com o presente, mas com aquilo que ela já viveu no Senhor, com aquilo que ela já viveu contigo, com aquilo que ela já viveu na tua palavra, que ela possa prosseguir firme, meu Deus, e confiante em direção ao futuro de vitórias, em direção ao futuro de bênçãos, em direção ao futuro de glórias que o Senhor tem preparado para a sua vida. Pai, esta palavra veio do teu coração, eu creio. Então, Pai, coloca no coração da tua igreja de forma que saiam daqui motivados e inspirados pelo que já viveram no passado, meu Deus, a prosseguir firmes e confiantes, perseverantes em direção ao que o Senhor tem preparado para eles no futuro. Pai, glorifica teu nome e confirma a tua palavra. É o que nós te oramos e te agradecemos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê assim, diga glória a Deus. Graças a Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus, e eu agradeço a minha oportunidade, para a glória de Deus.